Enquanto Bianca caía, a mesma sacava uma Pokéball de sua bolsa e chamava rapidamente um de seus Pokémons, sendo o então escolhido Spinarak, que ela ordena que use tiro de seda para se prender em uma das árvores e então diminuir a velocidade da queda. Porém, enquanto caía, muitos dos galhos danificaram suas roupas e feriram uma de suas pernas. Bianca finalmente se choca em alguma superfície. Entretanto, a superfície se quebra e Bianca cai em cima de uma cama, que quebra com o impacto, a fazendo desmaiar. Um garoto próximo dali se aproxima assustado com o barulho, que o faz abrir a porta da cabana e ver o que havia causado aquilo. Ao ver Bianca caída e um buraco em seu teto, ele corre para analisar se ela ainda estava viva e percebe as feridas presentes em seu corpo, e corre em seguida para fora da cabana. Max e eu buscamos encontrar vestígios de Bianca ali pelas redondezas da floresta viridiana, mas acabamos por nos deparar novamente com um dos caras estranhos que nos ataca um raio psíquico lançado por seu Drowzee, mas conseguimos desviar a tempo. Lanço o Squirtle e mando mesmo usar Hidrobomba. O Drowzee do Homem Estranho rebate com o raio psíquico, que anula a chegada do ataque de Squirtle. Drowzee continua o ataque, dessa vez sendo ordenado a atacar Squirtle com pancada. Enquanto Squirtle segurava a barra, o cara estranho mantinha as ordens para que Drowzee batesse mais e mais, e Max falava para eu fazer alguma coisa, ou Squirtle iria acabar perdendo a batalha. Falei para que ele ficasse tranquilo, eu sabia o que estava fazendo. Esperei até o último minuto para que Drowzee se cansasse. Então, quando finalmente ele deu um ataque falso, peço para Squirtle segurar as mãos de Drowzee e usar giro rápido para deixá-lo confuso. Após Drowzee cambalear, finalizo a batalha usando uma sequência de quebra-crânio que lança Drowzee para as alturas, e dando as ordens para que Squirtle seguisse saltando, termino a batalha com uma hidrobomba, que afunda Drowzee em uma pequena cratera, que se abre com o impacto poderoso do ataque de Squirtle, que enfim traz a vitória para nós e derruba o Pokémon inimigo. Falei para o cara estranho desistir enquanto era tempo. Porém, o mesmo disse que não precisaria de Pokémon algum para acabar com duas crianças. Retruco, dizendo que ele foi avisado e manda Squirtle usar quebra-crânio. Mas Max e eu nos surpreendemos com o mesmo parando Squirtle no ar. Era como se ele usasse ataques psíquicos, e então ele lança Squirtle ferozmente contra uma rocha e o deixa fora do combate. Corro até Squirtle desesperado e o coloco novamente em sua Pokébola. O Artoldon de Bianca continuava conosco e usa giro rápido em direção do homem, mas também é parado e, sem jogar a toalha, peço que Pikachu me ajudasse agora o atacando com o choque do trovão. Mas quando Pikachu estava prestes a desferir seu ataque, Max grita falando que acertaria o Artoldon. O homem ri e pergunta cadê a coragem que tínhamos agora há pouco. Irado com a situação, tento encontrar uma solução para a circunstância. Porém, o Artoldon, impaciente, usa rajada de bolhas e também é paralisado pelo homem. Mas dessa vez, o ataque é invertido contra nós. Ao sermos golpeados, nos vemos caídos após o ataque. Busquei um plano B usando um ataque rápido de Pikachu, mas nem mesmo sua velocidade foi mais rápida que os poderes psíquicos daquele cara. O Artoldon mais uma vez tenta acertá-lo com sua rajada de bolhas, mas a mesma situação se repete. Porém, ali me veio uma nova alternativa. Mandei Pikachu usar choque do trovão e o Artoldon. Pikachu e Max ficaram confusos e Max perguntou se eu havia ficado louco. Gritei para Pikachu se apressar e o homem dizia então que finalmente havíamos desistido. E confiante, sigo dando as ordens. Pikachu dispara seu ataque e grita para que o Artoldon usasse o rajada de bolhas no ataque de Pikachu. E no reflexo rápido, o Artoldon capta as ordens e os golpes se chocam.
criando um impacto que tira a concentração e a visão do homem. O Wartortle corre para acertar o homem, e desesperado em meio à fumaça, é impulsionado pelo giro rápido de Wartortle, porém o segura enquanto tenta se estabilizar com o impulso da força de Wartortle, que é pressionado até o solo. O homem grita dizendo que um Pokémon fraco como ele não seria capaz de tocá-lo. Mas enquanto estava focado em parar o Wartortle, Pikachu emerge sobre a fumaça. Em resposta, grita para que o mesmo usasse Choque do Trovão. Uma alta quantidade de energia é lançado como uma flecha, e o homem, no último segundo, para o ataque. Porém, a força desse Choque do Trovão era maior do que a anterior, e com suas roupas rasgadas pela força do ar e se vendo encurralado pelos dois Pokémons, o Choque do Trovão atinge o homem e explode seu capacete. Max e eu nos aproximamos do corpo dele, e enquanto ele se debatia pela alta voltagem, algumas frases eram ditas. Foi o que ele proferiu antes de ouvirmos uma explosão. Enquanto Max e eu estávamos prestes a descobrir detalhes importantes sobre aqueles caras estranhos, na cabana, Bianca havia finalmente acordado, onde foi tratada por um jovem com roupas de samurai. Retomando para o desfecho da batalha de agora há pouco, Max sacode um homem e pergunta quem era esse time astral, mas tudo que víamos sair depois daquelas palavras era sangue que escorria sobre seu nariz e orelhas, e um olhar frio e sem vida. Alguma coisa havia tirado sua vida, e não era o golpe de Pikachu, que apesar da força não estava numa constância para ser letal. Mas o que deixou Max e eu realmente surpreendidos era que aquele homem é na verdade um dos garotos que estava na multidão, presente na apresentação de Maicon. O que giratinas aquilo queria dizer?